Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, onde buscamos conectar os ensinos de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema Todos Podemos Ajudar. Especialmente vamos trazer um artigo que fala sobre como as crianças, ainda pequenas, podem também ter esse estímulo natural de auxiliar. Para iniciarmos, então, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, mais uma vez obrigado por podermos estar aqui, juntos, inspirados por mais alto, para aprendermos, estudarmos e desenvolvermos a capacidade de auxiliar e amar. Ilumine e abençoe aquelas necessidades do coração e alma de cada um aqui presente. E que os bons anjos e mentores sejam muito abençoados e agraciados por todo o auxílio. Que assim seja. Muito bem, para iniciarmos então as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentados por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 25, versículo 40. Amém vos digo, que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Atendamos ao bem. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem possibilidade de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos de almas vazias. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas. Mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, mas com os que humilhassem, nem com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra. Mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Que assim seja. Que texto profundo, né? Então, atendamos ao bem. Olha como começa esse texto. E ele nos dá, logo de início, uma série de exemplos de como nós podemos ter oportunidades, poder, recursos, condições, mas não fazer nada. Não adianta rezar, ter religião, falar da boca para fora, ter poder, ter influência e não fazermos nada de bom com isso. E o bom não é só para conosco, né? O título, o trecho de Marcos nos diz que todo aquele que fazes algo bom a um pequenino, que é filho de Deus também, está fazendo diretamente ao Cristo essa bondade. Então, ação, fazer, está muito além de falar e ter condições. Um pequeno gesto de amor e bondade vale muito mais do que 1000 palavras vazias que são ditas em nome de algo que nem se pratica. Então, com essa reflexão de hoje, o convite maior dos céus, de Jesus, para chegarmos a Deus, é agir no bem, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, fazendo o bem em nome dele. Porque isso é uma prece que vai arrombar as portas do céu e chegar diretamente
ao Cristo de Deus, para que assim possamos evoluir, crescer, receber aquilo que estamos fazendo de bom de volta quando nós também precisaremos de amparo e socorro. Ajudar a todos, não excluir por classe política, religião, por sexualidade, por cor de pele, não excluir ninguém. Ajudar os pequeninos aos grandes, todos os que precisam de socorro. E dentro desse contexto, nós trouxemos o nosso lindo livro, Mãos Marcadas, ditados por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Todos Podemos Ajudar, ditado por Emmanuel. A caridade não é um trabalho exclusivo daquele que se encontra temporariamente detido de abastança material. É, sobretudo, amor, auxílio, doação de si mesmo. Todos podemos ajudar. Se és rico de saúde, não te esqueças da palavra de estímulo ao doente. Se a cultura intelectual te felicita o raciocínio, não ouvides o irmão que reclama o teu concurso para se melhorar. Se possuis a fé, ajuda ao descrente dando-lhe o testemunho da tua renovação espiritual. Se recebestes o dom da alegria, não te esqueças do triste e ampara-o, a fim de que se reerga no caminho da esperança. Cada qual pode ser rico na posição em que se encontra. Se o homem de grande expressão financeira pode ser o rico de ouro terrestre, o homem pobre de recursos materiais pode ser o rico de talentos do espírito. O doente pode ser rico de paciência e coragem, tanto quanto a pessoa de excelente saúde pode ser rica de bondade e cooperação. O homem maduro pode ser rico de tolerância e carinho, e o moço pode ser rico de disciplina e de boa vontade. A penúria só existe onde a preguiça e a ignorância dominam. Procura a tua fortuna e espalha de bênçãos. A vida te compensará infinitamente cada gesto de amor que fixares na alma dos semelhantes, auxiliando-os de algum modo. Deus é o nosso Pai de ilimitada misericórdia, mas também de infinita riquezas. Na condição de seus filhos, distribuamos os recursos que a vida nos empresta em seu nome, convencidos de que o céu nos retribuirá sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Que assim seja. Aí, como complementa bem o nosso Evangelho? Todos podemos auxiliar. Não existe ninguém que é pobre de tudo. Se eu não tenho condições financeiras e materiais de amparar, eu tenho ouvido para ser ombro e colo para aquele que está sofrendo. Se eu não tenho condições intelectuais de auxiliar com informações e explicações que às vezes alguém necessite, eu posso ter a bondade, eu posso ter simplesmente a condição de estar presente e ser um auxílio com o meu amor, com a minha presença. Se eu não tenho condições de dinheiro e materiais, eu posso ter toda a condição de saúde e de disposição ou de alegria para poder contagiar os outros. E acima de tudo, esse texto nos diz que isso é dado pelo exemplo, pela prática, pela atitude, e não simplesmente por palavras vazias. Ter a condição de fazer e não fazer não adianta absolutamente nada. É como os talentos, a parábola dos talentos. Se recebestes os talentos, não enterre o seu talento na terra e deixe-o guardado. Coloque-o em prática, faça-o multiplicar. E multiplicar na vida dos que te rodeiam. Não somente para você, não somente para mim, mas para aqueles que estão ao nosso redor e que, com certeza, precisam de ajuda. Sempre que eu faço uma conversa, uma fala, uma palestra, eu pergunto: tem alguém aqui hoje que não tem nenhum problema? Nunca recebi uma resposta positiva. Ou seja, a vida aqui na Terra, ela é feita de dificuldades, desafios e problemas, junto com as conquistas, alegrias e bem-estar. Que a felicidade, ela é saber andar pelo percurso, sabendo lidar bem e cada vez melhor com a evolução da alma, com as alegrias e os desafios da vida. O meio termo, sempre o caminho do meio, né? Então, se nós todos sabemos dessa verdade de mais alto, que possamos amparar aqueles com exemplo, principalmente, e ações que estão precisando
adentrar nesse caminho, com o que tivermos, com o que Deus nos emprestou. E dentro desse contexto, trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Motivação intrínseca das crianças para fornecer ajuda depois de prejudicar outras pessoas acidentalmente. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Child Development, que quer dizer desenvolvimento infantil, pelos autores Robert Hippak, Amshar Weiss e Michael Tomasello. Bem, o que esse artigo científico fez? Ele estudou crianças entre 2 e 3 anos, e 128 crianças, e fez um teste experimental de criar situações que imitassem como se a criança, acidentalmente, por deixar cair ou qualquer situação parecida, estivesse machucando alguém, tá? E eles usaram aparelhos muito sofisticados para medir a dilatação da pupila da criança após um incidente. Porque já tem muito claro que a dilatação da pupila, a liberação de adrenalina, está associado com estresse, preocupação e ansiedade. Então, quanto menos dilatada a pupila estiver, ou quando ela volta ao normal, ela contrai, isso indica que a criança está relaxada, está mais tranquila e voltou ao normal. E o que eles mostraram com esse estudo? Que toda criança, quando ela prejudica outra pessoa, mesmo pequenininha, ela tende a ficar preocupada e ansiosa, e que isso se reverte quando ela tem condição de agir para fazer algo de bom por aquela pessoa, ou quando outra pessoa interfere auxiliando aquele que foi machucado, entre aspas também. E aí ela fica mais tranquila. Então esse ato voluntário de cuidado, de carinho, de afeto, já é natural desde a criança pequena. O egoísmo muitas vezes é aprendido ao longo da vida, com os exemplos que se observam. E os autores concluem que esses dados mostram que a criança tem essa preocupação não só de reparar, mas de manter os vínculos sociais, de manter o bem-estar do outro para manter as conexões que ela possui. Muito bacana, né? Como amparar e auxiliar aos outros está presente naturalmente em nossa alma, desde a infância. Que possamos então trabalhar para estimular, auxiliar e ensinar com exemplos o bem, desde a criancinha até aqueles todos que nos rodeiam no dia a dia, em casa, no trabalho, aonde estivermos. Façamos então a nossa prece de encerramento. Gratidão ao Pai por esses ensinamentos benditos. Que a Tua luz se faça presente em nosso lar, em nossa casa, naqueles que nos rodeiam, e que possa brilhar e que tenhamos a sabedoria de colocar em prática os Teus ensinamentos. Dai-nos a Tua força para colocarmos, sim, o Teu amor brilhando aonde formos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.